De Brasília para o Rio de Janeiro, onde está a Agatha Meirelles. Vamos bater um papo também sobre algumas notícias do Rio de Janeiro. Entre elas, a situação de bares e restaurantes do Rio de Janeiro. Recebi aqui informação enviada por vocês, Agatha, do endividamento de bares e restaurantes do Rio de Janeiro. Sete, se não me engano, hein? 6 ou 7, hein, Agatha? Me corrija aí. 7 em cada 10 donos de bares e restaurantes endividados no Rio. Aí fora do ar, Agatha, eu comentava aqui com a Carla... mas antes da pandemia, como é que a gente estava de dívida, hein? Será que piorou? Certamente piorou, a situação teve gente que quebrou, né? Mas a gente sabe que tem muito brasileiro que é endividado por natureza, né? E é difícil se livrar disso. Mas esse é o dado mais recente da situação, é um retrato importante do Rio de Janeiro e que certamente pode ser espraiado aí para outras regiões do país, né, Agatha? Bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia para você, bom dia a todos. É exatamente isso, 7 cada 10 bares e restaurantes aqui no Rio de Janeiro estão endividados, 81% desses bares e restaurantes, inclusive, endividados com bancos. E aí, esse número da Associação Nacional de Bares e Restaurantes mostra que o setor vai demorar um pouco mais do que o esperado para se recuperar completamente da pandemia. O que eles dizem é que depois que a gente conseguir passar pela pandemia, alguns anos ainda serão necessários para os bares e restaurantes apresentarem de fato lucro. Só que antes, no finalzinho do ano passado, tinha uma pequena recuperação, eles estavam conseguindo respirar, voltar a contratar por causa da movimentação e também por causa da flexibilização. Só que aí a gente teve, de novo, o número de casos aumentando e muito, teve flexibilização, teve restrição, voltando a acontecer, principalmente aqui no município, voltaram a demitir funcionários e aí aumentou o número de bares e restaurantes endividados. Então, 71% desses comércios aqui no Rio estão endividados. Por outro lado, hoje o prefeito Eduardo Paes anunciou que, por exemplo, não tem mais restrição de horário para esse setor funcionar. Antes, eles tinham que fechar 10 horas da noite, depois passaram para 11 horas da noite, agora eles podem funcionar os horários que funcionavam antes, então deve dar uma recuperada a mais. Essa medida foi flexibilizada hoje pela Prefeitura aqui do Rio e deu um ânimo para os donos desses bares e restaurantes que estavam tendo que demitir e muito por causa da pandemia. Que seja pelo menos um respiro. Gente, pelo amor de Deus, quando eu falei aqui que o brasileiro, uma parte dos brasileiros é endividado por natureza, porque é só ver os dados de endividamento do brasileiro. Isso não é legal, não. Isso é muito ruim, é um retrato ruim. No caso desse setor de bares e restaurantes, eu falei um retrato do Rio, que pode ser espraiado para outras regiões, né? Nessa pesquisa, saíram os dados de endividamento, mas saiu dados sobre falência de comércio, porque esse também é um dado brutal e que impacta diretamente nos dados de desemprego, né? Ontem a gente falava sobre o dado de desemprego aqui no Brasil. Você foi criticada por isso, Sheila? Não, sim, acho que tudo bem, eu não me coloquei de maneira clara, só isso. Não, de jeito nenhum. É que assim, contas em dia não é exatamente uma característica que nos defina, né? Enquanto brasileiros. Nossa financeira é ruim. Eu me incluo nessa, inclusive, né? Todos nós somos brasileiros, isso acontece com a gente. É que eu entendo, no caso dos bares e restaurantes, né, a situação foi muito agravada. Eles foram muito prejudicados, teve gente fechando mesmo o seu negócio, tendo de demitir, mais de um ano fazendo isso. De todo modo, tem esses dados, Agatha, sobre quebradeira ou não? Só sobre o endividamento? A gente tem, sobre bares e restaurantes, a gente tem endividamento, mas a gente consegue ter um cenário das lojas, por exemplo. Quando a gente fala de centro do Rio, tá tudo completamente fechado. E aí, no ano passado, durante o ano de 2020, o Rio de Janeiro foi o segundo estado do Brasil que mais fechou lojas. Foram 6 mil estabelecimentos fechados num período de um ano. A gente ainda não tem em relação a bares e restaurantes, mas o que a gente já viu aqui de relato de ouvinte da Band News FM dizendo que não sabe se vai conseguir reabrir durante a pandemia, depois da pandemia, mas que durante não consegue abrir porque para ele simplesmente não vale a pena, depois de ter ficado fechado tanto tempo, tendo que demitir todos os funcionários praticamente, e aí não vale a pena reabrir. A gente viu diversos restaurantes históricos fechando aqui durante a pandemia, a gente teve vaquinha, inclusive online, sendo feita para recuperar alguns outros estabelecimentos para tentar de fato ajudar essa categoria. Agatha, mais cedo a gente falou aqui sobre os casos de negociação de atestado médico para as pessoas conseguirem furar a fila da vacinação, com atestados falsos. No Rio de Janeiro, um médico foi preso, não só ele, né? Teve mais uma pessoa presa junto com esse médico, negociando atestados a R$20, né, Agatha?
foi o Augusto Guedes, que era o médico, e o Sérgio Mendes era o dono da clínica que esse médico trabalhava. A Polícia Civil conseguiu prender os dois em flagrante, e aí eles encontraram alguns atestados já prontos, só para preencher o nome do suposto paciente, que não era de fato paciente, para apresentar. A gente consegue ver, inclusive, na nossa live, para quem consegue ter acesso, no momento que a Polícia Civil entra no consultório, encontra esses medicamentos e também encontra esses atestados. Mas, basicamente, ele atestava que a pessoa tinha alguma comorbidade dentro do PNI, o que de fato não existia. A gente teve acesso a uma das receitas, dizia que o paciente tinha, essa que a gente está vendo inclusive na nossa live, tinha hipertensão e não tinha exatamente. Os dois foram presos, podem pegar até 5 anos de prisão, foi o que você falou, isso era vendido por R$20, a Polícia Civil conseguiu prender esses dois depois de denúncias que foram feitas. Ele era de fato médico, tinha o CRM, o registro no Conselho Regional de Medicina ativo, mas estava vendendo atestado. Especialista em tudo, pelo jeito, né? Porque pela fachada da clínica que a gente mostrou agora para quem está nos acompanhando no YouTube, se o Thiago puder colocar de novo, tem tudo quanto é especialidade ali. É um verdadeiro... Fala o nome de um grande hospital aí, Sheila. Copador, Sírio-Libanês. Tem tudo quanto é especialidade lá. Gastroenterologia, pediatria, reumatologia, psicologia, proctologia, psiquiatria, proctologia, dermatologia. Cara, é um fenômeno mesmo, né? Que grande doutor o mundo perdeu. Agatha, obrigada, viu, pelas informações. Vocês voltam do Rio de Janeiro a qualquer momento com mais pra gente. Bom trabalho, bom fim de semana, Agatha. Bom final de semana pra vocês também. Tchau.